Olá, olá! Bem-vindos a esta segunda temporada do iPods Pods, é só querer. Sou a Ana Rita Bandeira de Mel e tenho uma fé enorme no ser humano. Acredito que todos nós podemos ir além de qualquer circunstância que possamos estar a viver. Acredito que todos nós conseguimos ir além daquilo que acreditamos ser possível para nós. E acredito também que agora, aqui, neste momento, é o momento em que podemos reclamar o nosso colorido na vida. Como em bom português se diz, está na hora de soltar a franga e fazer acontecer. Bora lá! iPods Pods, é só querer. Olá, olá, meus queridos ouvintes. Hoje temos connosco a Paula Castro. A Paula, desde muito miúda, que medicina lhe tocava qualquer coisa ao ouvido. E particularmente esta relação mente-corpo, aquilo puxava-lhe ali a curiosidade. Mais tarde, pelas mãos de uma amiga, conhece a medicina tradicional chinesa e, foi amor à primeira vista. Mais tarde, descobriu que a fertilidade, se calhar, era mesmo aquela pitada que lhe faltava para dar o seu colorido à medicina tradicional chinesa. Paulinha, Olá, bem-vinda. obrigada. Olha, Paula, as tuas amizades têm-te levado aqui na descoberta de quem és, não é? Agora que diz isso, realmente é verdade. Sim, se calhar podemos dizer que todos as minhas grandes viragens durante a vida têm muito a ver com isso, com os caminhos, as portas que as minhas amigas me proporcionam e o estar aberta para, não é? Porque também é preciso nós deixarmos entrar, não é só aparecerem as oportunidades, temos de ter ali alguma abertura de espírito para aproveitarmos as oportunidades que nos são colocadas à frente. Mas eu nunca tinha reparado nisso, só agora contigo a dizer. Mas sim, as minhas amigas tiveram grande influência na minha vida. É, são, digamos que, veículos para nos encaminhar para aquele propósito, não é? Que no fundo nos abre o coração. Mas olha, nem sempre foi assim, pois não. Não, nem sempre foi assim, em relação à medicina chinesa, não é? Sim, em relação à medicina chinesa, que eu li no teu site, que quando na, ouvias na televisão o Pedro Choi, que ficavas, isto são balelas, que nem sei como é que há pessoas que pagam para isto. Mas no fundo tiveste que gerir aqui uma série de preconceitos que Sim, tinhas sobre a medicina tradicional chinesa, não é? foi uma grande viragem. E sabes que isso também me ajuda muito. O facto de eu ter sido assim com uma mente tão pragmática, tão científica, que ainda sou, isso ajuda muito a perceber as pessoas que procuram a minha ajuda, e também tem alguns preconceitos que têm que ser desconstruídos na mente. Eu desde pequena, que eu lembro-me na primária, por exemplo, quando me faziam aquela grande pergunta, o que é que queres ser quando fores grande? Era sempre médica, 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 médica. Médica por tomar conta dos outros, médica porque tinha que salvar os outros, a família, este, aquele. Portanto, a missão passava sempre por aí. Eu tinha mesmo muito jeito. Tinha muito jeito para cuidar dos de casa, para cuidar dos animais. Portanto, é uma vocação. Depois, mais tarde, quando eu fui crescendo, eu comecei a perceber que muitos assuntos relacionados com o corpo, muitas doenças, muitas patologias, parecia que havia ali uma ligação com o mental, ou quem sabe, com o espiritual, que havia outras coisas que causavam as doenças, e eu comecei a perceber isso. E então, algures no percurso do tempo, eu pensei, medicina não chega lá, porque a medicina vai tratar o fim, quando a doença já cá está. Eu tenho que ir antes. Se eu quero fazer real diferença, eu se calhar sendo psicóloga ou neurocientista, que isso era ali o topo máximo, a minha grande ambição é chegar a neurocientista, eu se calhar aqui consigo fazer muito mais, eu consigo fazer real diferença nas pessoas. E estava a estudar para isso, não é? Portanto, estava a estudar para fazer os exames nacionais, quando de repente, numa noite, mudei de ideias. Como tu foste ler, eu estava a trabalhar por turnos à noite e tinha uma amiga que estava em naturopatia, a estudar para a cadeira de medicina tradicional chinesa, porque eles lá têm várias nuances de várias áreas diferentes, e ela estudava e eu fazia-lhe perguntas, e de repente descobri ali as peças do puzzle todas. Tudo encaixou.
Portanto, aquela ligação do corpo com a mente, caramba, num livrinho pequenino por onde ela estava a estudar, tinha a chave de tudo. De repente fazia sentido. E eu assim, então, mas é isto que eu quero, não é nem psicologia, nem é medicina. Isto é que junta todas as partes. Eu saí de turno e fui-me logo inscrever na Escola de Medicina Tradicional Chinesa porque estavam fechadas inscrições. Inscrevi-me, fiz as provas, estudei ali durante umas semanas, passei, pronto, e nunca mais parei. Isto já vão muitos anos, desde 2005, que foi quando eu entrei. Então foi mesmo amor à primeira vista. E sim, eu lembro-me quando eu era pequenina que via o Pedro Choi, que é o grande embaixador em Portugal da medicina chinesa, é quem dá a cara na televisão, não é? Com aquelas agulhas assim muito grandes, que ele gosta muito da imagem, não é? De checar ali um bocadinho. E eu pensava mesmo, mas as pessoas são loucas, ainda pagam para lhes pôr agulhas no corpo, como é que é possível? E hoje estou aqui, não é? Hoje eu sou aquela com Espeta as ele. agulhas. Portanto, eu percebo perfeitamente. Agora, aquela visão muito mais científica que eu sempre tive, que eu preciso, eu trago agora para a medicina chinesa. E eu, quando fiz a licenciatura em medicina tradicional chinesa, eu depois fui fazer uma pós-graduação com um médico também, um cirurgião, que se converteu mais tarde à medicina tradicional chinesa, e ele ajudou muito a fazer este percurso de conjugar a medicina convencional com a medicina chinesa e encaixá-las. Não é? De repente, para tudo nos fazer muito sentido e percebermos que as duas falam exatamente da mesma coisa. Só que a medicina tradicional chinesa vai mais às raízes do problema. Consegue perceber o problema antes dele se manifestar em doença. Ele já lá está, já deixa pistas. E a medicina convencional só repara nas pistas já concretas quando se traduzem em doença. E se nós conseguirmos usar as duas em conjunto, nós conseguimos fazer aquilo que muitas das vezes se chama milagres. Não é? Não são Exato. milagres. São coisas palpáveis que se conseguem fazer quando há uma sabedoria muito grande por cima, por trás. E, portanto, a partir daí, a partir do momento em que eu começo a perceber que isto é infinito, não é? Este tipo de saber, então esta é a minha missão de vida, é mesmo trabalhar por aqui. A parte da fertilidade, essa parte sim veio mais tarde, quando uma amiga minha com lúpus, uma lúpus assim já meio complicada, não é? Não é daquelas que passa ligeirinha, já com algumas manifestações, quis engravidar. E eu ajudei-a nesse processo e ela engravidou com muita facilidade, já estava a tentar há algum tempo, com a minha ajuda engravidou com muita facilidade, e eu acompanhar de perto aquele processo, aquela gravidez que foi tão delicada, aquilo de repente abriu-me os olhos, não é? Eu de repente percebi que aquilo era outro nível de concretização pessoal e profissional. Eu engravidei um ano depois dela, então toda a aprendizagem que eu fui buscar nos livros e fui aprender para ajudar, eu depois pude senti-la, vivenciá-la na minha própria gravidez. O Duarte tem 6 anos agora, não é? 6 anos e meio, portanto estamos a falar disto há 7 anos. E aí eu percebi que sim, a medicina chinesa é fantástica, mas faz muito mais sentido quando nós nos tornamos muito bons, quando nos tornamos muito especialistas numa só área. Que nunca há muito bons, porque é um começo, não é? Nós começamos. Começamos e não acabamos, e quanto mais sabemos, mais temos que saber. Portanto, é só o início. Os pacientes é que nos fazem ser bons, porque nós vamos à procura de respostas para lhes dar e aí é que vamos ampliando o conhecimento. Então, nasceu daí o amor por esta área da fertilidade, de ajudar principalmente mulheres que têm muitas dificuldades, mulheres, casais, muita dificuldade em trazer um positivo e trazê-lo até ao fim, não é? O chamado trazer o bebê para casa. E é isto que eu faço todos os dias, é ajudá-los a tornar este sonho possível. Que às vezes a maior parte das pessoas não tem noção que é difícil, não é? Que nem toda a gente consegue fazer bebés com estalar de dedos, que estes casais sofrem muito, muito sozinhos. E eu ajudo-os em todo este percurso, um bocadinho com a medicina chinesa, um bocadinho com a medicina convencional, aquilo que eu sei fazer com a medicina convencional, e com muito amor à camisola, porque acima de tudo o que estes casais precisam é muita dedicação, muito amor.
É, porque eles estão sempre ali no fundo em stress, não é? E Sim. tanto quanto eu sei, o stress no fundo também cria um ambiente, digamos que um meio ambiente dentro da mulher que não é propício, no fundo, à fecundação do óvulo, não é? O stress gera inflamação, não é? E a Exato. inflamação vai atacar os gametas, os óvulos e os espermatozoides. E muitas das vezes, se eles já estão com baixa qualidade, este ambiente criado pelo stress não é propício. Agora, é uma pescadinha de rabo na boca, porque no fundo, o que se está aqui a fazer é, quando dizemos, ok, o stress influi, estamos a colocar mais achas na fogueira, que é o casal já tem nervos, e depois saber que os nervos ainda faz pior é um problema. As coisas só são um problema quando nós não admitimos que elas existem. Porque se eu admitir que isto existe, eu vou arranjar um plano para resolver. Então está tudo bem. E não há culpas, não é? Não há aqui a questão de colocar culpas em cima de A, de B ou de C. Há questões que têm que ser tidas em conta e têm que ser resolvidas. E é a partir daí está tudo bem, não é? Exato. Stress é bom. Stress fisiológico existe e faz parte. Patológico já não, em níveis em que já fazem mal ao meu corpo, é que não. E aí é que sim, temos que atuar. Exato. Uhum. Olha, e como é que tu hoje vês o teu trabalho? Como uma Agora com missão. esse. É uma missão. Sabes que é muito intenso emocionalmente. E eu sou muito emocional. Então, muitas das vezes, choro com elas, não é? Choro na tristeza, choro na alegria, como se eu tivesse casado toda com elas, não é? Porque nos casamentos é que diz com isto: é na tristeza, é no amor, é na saúde, é na doença. Eu estou cá com elas, sobretudo com elas, porque as mulheres dão muito mais a cara na tristeza e na alegria. Há 2 semanas tive um positivo que nós aguardávamos há muito tempo e eu chorava mais do que ela, sabes? É muito emocionante. E ao início eu pensava se eu devia reprimir ou não as emoções. Nesta fase da vida, em que eu já acompanhei muitos casos, em que eu também já tenho alguma experiência de vida, hum, eu já não me reprimo. Eu quero chorar, eu choro de alegria, não é? Eu não ponho o peso das minhas emoções da tristeza em cima das minhas pacientes, mas eu estou ao lado delas o suficiente para ficar triste ou ficar contente com o que se passa com elas. E eu não acho que isso seja uma questão. Ao início, às vezes, pensava se isso poderia ser problemático ou não. Não acho que seja uma questão, acho que demonstra mesmo algo que falta muito nesta área da infertilidade, que é que está ali alguém com elas. Porque muitas das vezes vão às consultas e pagam por um tratamento 5.000, 7.000 euros e as pessoas são muito ríspidas para elas. Ouvem coisas horríveis como você tem um útero horrível, isto está tudo a correr mal. Quando elas precisam de esperança, não é? Dizem-nos coisas que se alguém parasse um bocadinho e visse aquela pessoa como um ser humano, era incapaz de dizer palavras que ferem tanto a quem está numa posição tão frágil, não é? Então, eu não tenho problema de ser tão humana, tão emocional, quando o que estas pessoas precisam é exatamente isto, este lado verdadeiro, não é? De que estou ali para elas. Então, o meu trabalho acaba por ser isso. Neste momento é uma missão. E há muitas vezes que nem sempre as coisas correm como nós queremos à primeira. E há muitas vezes que é muito desgastante, sabes? E eu penso, bolas, eu se calhar devia abrandar o ritmo, se calhar devia ser menos, se calhar devia fazer as coisas de outra maneira, se calhar, não é? Aqueles se calhares. Mas depois, quando vem um positivo daqueles dos impossíveis, ainda por cima, que ninguém estava a contar, que não era possível, que já não se contava com, que se calhar a mulher já tinha aqui para doação de óvulos e conseguiu um positivo, que vingou, aí eu vejo, não, não vale a pena abrandar, porque isto é bonito demais, não é? Estamos a fazer coisas muito, muito boas, estamos a criar seres humanos. E não é só conseguir o positivo, Rita. É que muito do trabalho também que eu faço é fazer uma boa programação epigenética daquela gravidez. Para que aquele bebê, mesmo quando passa por processos de fertilidade, aquele bebê tenha o máximo de nutrientes possíveis para se desenvolver super bem naquela gravidez. E as pessoas que vão ouvir isto depois vão pensar assim: tá
bem, mas isso é o que se faz em qualquer gravidez. As grávidas tomam um suplemento e são monitorizadas uma vez por mês, isso já se faz. Não é bem assim. Os parâmetros, o nível de exigência é muito standard. Nós podemos fazer muito mais para que aquele bebê tenha muito mais saúde, muito mais inteligência. Nós podemos melhorar muito mais a espécie. E há uma diferença significativa para meus bebés, para outros bebés de FIV, por exemplo. E os próprios médicos obstetras reparam nisso e dizem: estes bebés têm uns percentis tão bons, têm os parâmetros tão bons. E eles costumam dizer muito assim: isto nem parece um bebê de FIV, porque em FIV realmente os parâmetros são diferentes. Normalmente os bebés são mais pequeninos, é muito fácil ter partos prematuros. Eu nunca tive um parto prematuro nas minhas. Então há uma diferença muito significativa. O que estamos a fazer com isto é dar-lhes tudo o que eles têm direito. Então imagina, como é que nós fazemos isso? Se os bebés precisam de muito ferro, nós não vamos menosprezar e nunca vamos deixar que o nível da ferritina esteja abaixo, mesmo que seja abaixo do limite. Não, vamos compensar com a alimentação. Tudo para que quando o bebê puxar da mãe, esteja lá. E isto faz real diferença. Não se consegue fazer isto só com um suplemento daqueles normais, standard, um multivitamínico para grávidas. Tem que ser caso a caso, não é? Ver as necessidades da grávida. Sim. E faz muita diferença. Cada mulher é uma mulher e cada mulher tem... Aliás, cada pessoa é uma pessoa e apesar de termos todos uma cabeça, um tronco, dois braços, duas pernas, no fundo funcionamos todos diferentes, não é? E eu sinto muito isso na medicina convencional, em que tentam, no fundo, ganhar um parâmetro e é tudo chapa zero. E nós não somos chapa zero. E foi muito engraçado, tu há bocado falaste aí na questão espiritual, porque há realmente uma questão espiritual, há uma questão energética que nós todos somos e, portanto, são fatores que há que levar em conta. Não é só o físico. Sim, o físico proporciona a gravidez, mas todo o ambiente mental, todo o ambiente emocional, energético, tudo isso contribui, no fundo, para o bom desenrolar da gravidez, não é? Tem que haver um alinhamento. As coisas têm que estar alinhadas, não é? E numa situação de desespero, como a gravidez não acontece, é muito fácil não haver esse alinhamento. Mas ele tem que existir para se conseguir um positivo. A medicina chinesa até diz que os bebés devem ser feitos no máximo alinhamento entre o homem e a mulher. Tem que existir tudo. Tem que existir a química, tem que existir o amor e tem que existir a êxtase sexual. Não é? O casal deve estar em perfeita sintonia quando faz um bebê. Então, a medicina chinesa até diz mais. Diz que para termos um embrião de excelente qualidade, numa gravidez espontânea, por exemplo, o bebê deve ser feito sempre com o orgasmo dos dois. Vê o ponto a que isto chega, em que se pensa nas duas coisas, não é? Que o homem deve ter e a mulher deve ter naquela relação sexual em que estão a programar fazer um bebê. Porquê? Porque é libertada energia ao máximo, no expoente máximo, na fusão entre dois seres humanos, e dessa fusão, desse expoente máximo, vai nascer um novo ser. E esses bebés que são feitos com essa fusão são bebés que nascem com um excelente Jing. O que é o Jing? É a energia ancestral que está guardada, como se fosse uma caixinha do tesouro, que está guardada nos rins. Agora, em FIV nós não conseguimos fazer isso, não é? Em FIV não conseguimos, porque eles são feitos em laboratório. Mas conseguimos contornar, conseguimos alinhar o casal com todo esse alinhamento mental e espiritual para que eles estejam o máximo possível bem para transmitir isso ao embrião quando ele for transferido. Então o alinhamento não vai ser igual, claro que não, mas o alinhamento é o possível e isso faz muita diferença, porque estamos a construir seres humanos. Sim, estamos a dar vida. Estamos a dar vida e essa vida é feita é dada vida com amor, não é? Estamos ali presentes para acolher o novo ser que de alguma forma nos escolheu para mães e papais e que eu costumo dizer que os bebés nascem sem livro de instrução, não é?
E, portanto, eles caem-nos e nós temos que ouvir. Eu acho que é muito ouvir a nossa intuição, senti-los, mimá-los. Não é desgastar de mimos e não dar aqui um equilíbrio entre mimo e alguma severidade, alguma autoridade. Mas, no fundo, é cuidar deles e sentir. Não ficar pelo aquilo que eles dizem. Por trás daquilo que eles dizem, o que é que eles querem dizer com aquilo? Porque normalmente nós queremos dizer sempre qualquer coisa por trás daquilo que sai da nossa boca, não é? É muito bonito. Eu costumo dizer que é como se fosse uma dança, não é? O bebê dança e nós vamos ao ritmo da dança dele, ele é que coordena. E quando as pessoas lutam muito contra esses instintos da maternidade e da paternidade, quando não ouvem o bebê, não tentam entrar em sintonia com ele, aí o bebê vai dar muito trabalho. Vai, porque as pessoas estão literalmente a lutar com ele, não é? O bebê quer colo, precisa de colo, porque existe aquilo que se chama a esterogestação, que é o quarto trimestre. Nós, os seres humanos, não conseguimos completar toda a formação neurológica dentro do útero materno, senão a cabeça não passava no canal uterino, no canal vaginal, não é? Então, o quarto trimestre, os primeiros 3 meses em que o bebê está cá fora, vamos olhar para eles como se o bebê estivesse a terminar o processo de gestação e faz o ciclo de 1 ano. Ou seja, naquela fase, o bebê vai aprender a viver cá fora e a mãe vai conhecer o bebê e é uma relação como se eles ainda estivessem ligados por um cordão umbilical, não físico, não é? Uhum. Talvez espiritual. Quando nós queremos cortar esse cordão à força, quando a gestação ainda não está terminada, porque ela termina no fim dos 3 meses cá fora, nós vamos estar a criar o quê? Um bebê nervoso, um bebê ansioso, com muita ansiedade, com insónias, com muitas cólicas. Muitas. Então aí pensamos que eu estou a educá-lo, porque ele não pode estar sempre a chorar e a querer colo. Calma. Temos de ter calma, porque vai passar. Normalmente, aos 4 meses, eles já querem mais pai do que mãe, já querem ver outras coisas, já querem ver o mundo. Mas ali os primeiros 3 é seguir um bocadinho a dança, ao sabor do bebê. Okay? Sempre ao sabor. Quanto mais nós lutamos contra o instinto, mais difícil se torna ali aquela fase inicial. Então é deixar ir mesmo, é ouvir, estar, porque ele não fala, não é? Como ele não fala, ele chora, nós temos que ir percebendo os sinais de comunicação que o bebê tem. E se estivermos muito formatados pelo que a sogra diz, a vizinha diz, a cunhada diz, e não pelo que eu quero, o que faz sentido na minha família, na minha casa, com aquela criança, então o processo vai ser muito mais lento. E não há necessidade disso. Os bebés que eu conheço, que tiveram mais cólicas daquelas desesperadas, em que experimentaram tudo e mais alguma coisa da farmácia. Sim, não é? Bebés que os pediatras diziam, eu nunca vi nada assim, foram bebés que eu presenciei, bebés perto da minha envolvência, do meu núcleo, que tinham pouco colo ao início, porque as regras tinham que ser cumpridas. O pediatra disse que é para fazer assim, então eu faço assim. E depois o bebê tornou-se muito difícil. Não é? Um bebê que deu muito trabalho, um bebê que cansou muito os pais. Se calhar o bebê não precisava de regras naquela fase, não é? Talvez um bocadinho mais para a frente. Mas é engraçado, porque quando eu era miúda, nós ficávamos a tomar conta ou dos irmãos mais novos, ou, por exemplo, eu tinha uns amigos que eles eram 11 e, portanto, basicamente nós com 5 anos tomávamos conta de bebés de 3 anos e se calhar com bebés de 6 meses, porque havia um que ainda estava na coisa e olha, tomem conta daí que eu vou... Estás a ver o que é 11, não é? E nós lidávamos com as crianças. Hoje em dia, eles não sabem. Eu vejo isso quando nasceu o meu primeiro neto e vejo isso nos primeiros netos das minhas amigas. Eles não sabem, leem os livros e é como se a mente e o livro dissesse
o ABC, estás a ver? E isto tem que fazer. E depois, claro, tem ali um ser vivo. Tem um ser vivo com vontade própria, com quereres próprios, com necessidades próprias que se calhar não venham no livro. E eles têm imensa dificuldade em sair do livro e ligarem-se à sua intuição, ao seu sentido. Sabes que eu durante umas semaninhas ainda passei por essa questão de querer fazer tudo certo e ouvir os conselhos dos outros para não parecer arrogante e aquelas coisas todas, não é? O médico dizia, e depois percebi que era muito mais fácil. Eu só tinha que educar o meu bebê, o meu filho, como as minhas, não a minha mãe, como as minhas avós educavam os delas. Só tive que fazer isso. Então, quando eu comecei a sentir reais dificuldades e pensar, não, isto está assim inconfortável, eu não durmo, eu preciso de dormir qualquer coisa, não é? Eu fui ouvir as antigas que deixavam-se levar pelos instintos. Um bebê é um bebê, não é uma criança pequena, não é? Com o efeito de comunidade, em que toda a gente se envolvia com o bebê não está isolado na casa dos pais, só com os pais, o bebê é um ser da comunidade. E aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Portanto, acho muito bonito quando falas nisso, não é? Que todos cuidavam dos bebés, os miúdos de hoje não cuidam muito dos bebés. Toda a gente tem Ah, medo do bebê na mão de miúdos, não é? sim, há sempre uma história que foi engraçadíssima. A mãe deles teve que sair e deixou-me a mim e outra, nós devíamos ter para aí uns 6 anos, 6, 7 anos, com para aí um de 3 e um de 2, que estavam sentados na casa de banho a fazer cocó. Olha, estás a ver, não é? Nós com 6 anos, não sei o que, às tantas distraímos com não sei o quê. Quando nós fomos dar, eles tinham feito cocó, tinham-se levantado, tinham ido experimentar o cocó e era a casa de banho inteira, riscos de cocó, porque eles resolveram pintar a casa de banho, experimentar com, com o cocó. Portanto, foi sinistro, tivemos que limpar aquilo tudo. Quando a mãe deles chegou, claro que levámos um raspanete, porque é mesmo assim, mas tudo isto era natural, nós sabíamos como é que as coisas faziam-se, pronto, fez, e eu acho que também, de certa forma, as mães descomplicavam, ralhou connosco, vamos ajudar a limpar, e claro que as crianças com 2 anos, 3 anos, bem, elas estavam a brincar, só tinham aquela brincadeira para fazer, foram explorar, porque a criança naturalmente é muito exploradora. E, portanto, é mesmo deixar, não havia assim propriamente, não, tu fizeste mal. Não, ela explorou aquilo que tinha, o manancial que tinha à disposição dela, que é mesmo assim. E nós é que, no fundo, as mais velhas é que fomos chamadas à responsabilidade de ter crianças e de, olha, já nem sei o que é que fomos fazer, mas saímos dali da casa de banho e resolvemos ir brincar a qualquer coisa. Nem sei E é dizer. tão bom para os miúdos, porque havendo esse sentimento de comunidade, é muito mais fácil eles aprenderem uns com os outros. E não tínhamos crianças com tantos atrasos de desenvolvimento como agora, não é? Atrasos na linguagem, atrasos na motricidade fina. Isso não existia, porque as crianças experimentavam e brincavam e tinham o sentimento de grupo com os amigos. Então, realmente faz falta, não é? Estamos a perder isso um bocadinho, já não se brinca muito na rua, são poucos os que têm acesso É, a isso. Faz muita falta, é, mesmo. Eles só têm a ganhar. é. Olha, Paula, se tu tivesses que dar um conselho a alguém que quer engravidar e não consegue, qual seria o teu conselho? Olha, antes de mais é perceber, olhar à volta e perceber que as respostas, para serem completas, têm que vir de várias áreas. E muitas mulheres, sim, conseguem com a medicina convencional boas respostas e rápidas, mas vamos pensar sempre que uma FIV, a taxa de sucesso nunca é acima dos 40%. Nunca. É tudo a descontar, vai sempre descontando para baixo. Então, antes de experimentarem sozinhas, antes de gastarem tempo, de gastarem dinheiro, de limitarem as esperanças, não é? De perderem a esperança e ganharem a desesperança, vamos fazer as coisas como deve ser. Procurem ajuda, procurem mudar a vida e pensem naquilo que eu disse há pouco, que é
o mais fácil, o mais correto é olharmos para trás e vermos como é que era a vida antes, como é que era a vida antigamente, que era de forma mais saudável e mais enquadrada com todos os parâmetros de equilíbrio do ser humano. Como é que eram os padrões de sono? Como é que eram os padrões de alimentação? Como é que eram os padrões de sedentarismo ou não? E vamos perceber quão longe está a minha vida hoje disso, não é? Porque um adulto que está saudável física e mentalmente, um adulto saudável é capaz de procriar. Se eu não estou a ser capaz de procriar, eu tenho que me reconstruir, eu tenho que fazer o caminho de volta para trás e ir encontrar as peças que eu deixei cair pelo caminho. Quando eu faço isto, não só eu acelero a velocidade, mesmo dos tratamentos de fertilidade, como também eu consigo uma gravidez de sucesso. Então não faz sentido o meu corpo gritar para mim e dizer eu não estou a ser capaz de fazer isto e eu obrigá-lo a fazer aquilo à força, sem lhe dar o que lhe faz falta para ter um bebê saudável. Eu sou super apologista as minhas pacientes ouvem-me dizer isto muita vez, não vamos esperar muito tempo antes de ir para FIV. A questão não é, não vamos fazer FIV e vamos tentar pelo método natural. Não é nada disso. A questão é, vamos fazer com tudo. Não é? Vamos fazer tudo o que for preciso, mas aumentando o potencial ao máximo, dando tudo àquela mulher, àquele casal, àquele bebê, para que as coisas funcionem bem à primeira. Porque se o corpo diz não, é porque ele não está capaz, ele não vai fazer um perfeito trabalho. Então vamos lhe dar o que ele precisa. É só isso. Não é? E muitas das vezes nós temos aquela ideia de eu vou tentar primeiro sozinha. Eu primeiro vou ver se consigo. Eu vou mudar umas coisas na alimentação e vou ver se consigo. E eu pergunto assim, para quê? Isto é o projeto mais importante das nossas vidas. Para que é que eu vou fazer sozinha? E vou menosprezar aspectos importantíssimos porque eu não sei, porque eu não consegui ler os livros todos que existem. Eu não consegui obter a informação toda, porque eu não sou profissional na área, eu não sei tudo o que o profissional na área sabe. Então, para que no projeto mais importante das nossas vidas nós vamos deixar a caminhada incompleta? Não pode ser. Não é? Então, vamos, mas vamos com tudo. Isto acho que é o conselho assim mais importante. Olha, obrigada, Paula. As pessoas, quando quiserem contactar contigo, quais são os teus contactos? Podes partilhar? Então, olha, eu estou no Facebook como Paula Castro, estou no Instagram também como Paula Castro, estou no YouTube também disponível, o meu site é www.paulacastro.pt, é o meu nome, é fácil, é simples, e eu disponibilizo muitos conteúdos muito interessantes, gratuitos, sobre toda esta questão da fertilidade. Portanto, só por seguirem as redes sociais as pessoas já conseguem aprender muita coisa, também muita coisa. E depois existe todo o meu outro lado profissional, as consultas, os programas de aprendizagem, que para quem quer levar isto um bocadinho mais a sério, são convidadas e podem com facilidade aceder, tá bem? E fazer um trabalho mais pés no chão, mais construtivo, mais que solidifique. Obrigada, Paula, por esta conversa. E até uma próxima oportunidade de estarmos juntos. Obrigada, eu. Beijinhos. Beijinho. Chegamos ao fim deste episódio. Para a semana, regresso com um novo tema. Até lá, vai ao meu site anarritabandeirademel.pt e descobre as imensas atividades que desenvolvo. Se gostas de meditação, vai diretamente ao canal do YouTube. Ana Rita Bandeira de Mel é o nome do meu canal no YouTube e ali podes encontrar centenas de meditações que te ajudam a reequilibrar ao longo da semana. Não é a meditação que tu gostas, não é o site que tu buscas, simplesmente vai ao Facebook Ana Rita Bandeira de Mel, Meditação e Terapias, ou ao Instagram Ana Rita BDML. E sempre, o iPods é só crer no teu canal preferido de podcast. Até